Quero agradecer a Deus pela esta oportunidade, como também sabendo do peso da responsabilidade. Todas as vezes que assumimos a tribuna e diante do nosso professor, do nosso mestre, do nosso pastor. Eu quero externar esta saudação a todos os que estão conectados e quero ler um texto que está no livro do Gênesis, capítulo 38, versículos 25 e 26. O texto diz o seguinte: e tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse-a mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço e este cajado. Em algumas versões diz o selo, o cordão e um cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Queridos, eu quero tomar por base esta história para falar-lhes de algo tremendo, grande e assustador na ótica humana. Quando nós debruçamos-nos sobre alguns pormenores da história da Bíblia, ela foge em algumas vezes do raciocínio humano, por conta, quando nós observamos a severidade da cultura oriental e sobretudo da época da escrita, seria impossível, pelo conceito humano, a história retratar e narrar o que nós conhecemos, tendo em vista a sinceridade dos que escreveram a história, pois não esconderam a fragilidade de seus personagens. Algo tremendo e bonito é quando percebemos a manifestação da graça de Deus e como ela se identifica na história do ser humano. E o melhor é que as maiores manifestações desta graça, ela não está registrada na importância no que se diz respeito à beleza, à riqueza, à importância do ser humano. Mas as maiores identificações desta graça, deste amor, a das maiores manifestações estão nos cacos da história humana. Então eu gostaria de falar a cacos nesta história. Quando nós observamos, em síntese, o capítulo 37 do Gênesis, onde 3 personagens ocupam quase um terço de toda a história narrada neste livro, começa dizendo o capítulo 37 que a história é de Jacó. A partir daí, começa a protagonizar esta história José e Judá, porém a história é de Jacó.
Se nós levarmos para o contexto de importância, os irmãos vão observar que no Antigo Testamento, uma das tribos maiores e mais importantes, que não seja a maior, é a tribo de Judá. E se os irmãos observarem minuciosamente, você não encontra subsídio na história de Judá que dignifique a grandeza dessa história. Pois quando a história começa a ser narrada, os irmãos percebam que no capítulo 37, a Bíblia diz no versículo 26, que quando José foi ao encontro de seus irmãos, e eles desejaram o matar. Então Judá traz a proposta: por que matar ele? Ele é nosso sangue. Que proveito teremos de o matar? Que ganharemos com isto? Então é melhor vendermos. Então a ideia de vender José saiu dos lábios e do coração de Judá. A história de Judá, ela é sempre controversa. Você não vai encontrar subsídio favorável. Eles vendem José, e José é levado pelos ismaelitas. Não tiveram dó, não houve compaixão. Trouxeram-lhe a notícia recheada de mentira, de invenções, para o próprio pai. E quem protagonizou? Judá. Quando nós observamos a tristeza que a notícia causou, a Bíblia diz que Jacó rasga suas vestes de tristeza, vai embora a alegria, e um princípio de depressão toma conta, porque ele não queria ser reanimado. Então começa o capítulo 38, na sequência de um 37 caótico na história de Jacó. Quando o capítulo 38 começa, você vai observar que Judá sempre aparece entre os filhos de Jacó como controverso. Se você observar, os 4 primeiros filhos de Jacó, com Leia, foram controversos. Judá, o primeiro, subiu e teve relações com a madrasta, o pai ainda vivo. Simeão e Levi eliminaram uma comunidade inteira depois que Jacó havia feito aliança de paz. Judá, controversos. Então você vai ver que não encontramos subsídio para a grandeza da qual nós falamos. Se você observar José, eu tenho o prazer e a honra de pregar em muitos congressos, e por várias vezes no mês ou por mês. E um dos assuntos de temática mais contundente, mais comovente, é de José. Geralmente você está em congressos com o tema baseado nessa história, mas Judá dificilmente você vê em congressos temática relacionada a isto, até porque é controverso até aqui. José desce forçado para o Egito, vendido, e se esmera para se manter fiel. Mas o capítulo 38 começa com uma forma
de desobediência, pois o texto diz: depois destes acontecimentos, ou neste tempo, que acontecimento da fragilidade, da dor, da tristeza de Jacó, quando o filho foi para o Egito. Então, no meio deste fragmento emocional, a Bíblia diz que Judá deixa seus irmãos, sai de entre os seus irmãos e desce para Canaã. Mesmo Canaã sendo a terra prometida, mas ele desce para a viver no meio dos pagãos, dos cananeus. Vejam, enquanto o José é levado forçadamente para o Egito, Judá desce para Canaã voluntariamente, deixando o pai em aflição e deixando os seus irmãos. Entre outras conjecturas, ele deixa a igreja e vai viver no mundo do jeito que queria. A Bíblia diz que ele chega na cidade de Adulão e se hospeda na casa de um amigo chamado Ira. Então ele se estabelece ali. E o texto histórico diz que ali em Canaã, vivendo do jeito que queria, dissolutamente, ele conhece uma moça cananeia. Veja, uma moça cananeia, contrariando o contexto da família, contrariando a história de Abraão, tendo em vista que um dos fatores em que os hebreus casavam-se entre parentes era justamente para evitar a mistura, que os filhos hebreus eram catequizados, ensinados para não contrair relacionamento com mulheres cananeias. Veja como Judá é controverso. Ele vai para Canaã e casa-se com uma mulher cananeia, começa a viver e nasce-lhe 3 filhos cananeus. O pai, afastado da originalidade, gera 3 filhos, Onã e Selá, e vão vivendo e vão crescendo. Quando o mais velho, cresce, então Judá não se preocupa em ir a buscar entre os seus uma mulher para o filho, mas ele busca uma moça cananeia chamada Tamar. Tamar entra na história dentro de um contexto cananeu. Quando Tamar casa-se com a semente não vem, porque a Bíblia diz que fazia o que era mal aos olhos de Deus. Veja, o rapaz deixou a casa do pai, foi para Canaã, casou com cananeia, e os olhos de Deus o rastreando, não o perdendo de vista. Quando Tamar casa, não tem filho, e a Bíblia diz categoricamente que Deus mata porque ele fazia o que era mal. Portanto, a lei, ou seja, o costume até aqui, que depois se torna lei, conhecida como a lei do levirato, que dava segurança. Tamar entra na família de Judá, e por ela entrar na família, ela era protegida por este ato, costume, que depois se torna lei. E o que diz a lei, conhecida posteriormente como levirato, a lei
de Levi, a lei do irmão seguinte. Então a mulher era protegida, se tornava parte da família, e agora era obrigação de Judá cuidar de Tamar na viuvez. E o filho, depois do que morreu, já era prometido a ela, pela legalidade desta lei ou do costume até aqui. Então ela tinha que ser protegida. A Bíblia diz que Judá pega Onã, o segundo filho, e diz a ele: vai à tenda de Tamar e engravida para dar nome ao teu irmão. Ou seja, o primeiro filho que nascer não é seu, mas do falecido, para lhe dar nome e sucessão. Mas veja a maldade de Onã, dentro de um aspecto interesseiro. Quando morreu, a herança ficou melhor, porque em vez de ser dividida posterior para 3, agora era para 2, Onã e Selá. Então ele sabia que se gerasse filho a Tamar, dava memória ao falecido. Então a herança voltava a ser dividida para 3. E Tamar tinha o direito legal, mas a Bíblia diz que ele, com maldade, tira os direitos de Tamar, a cananeia. Como? Primeiro, ele tinha o direito de a engravidar. Então ele entrava na tenda de Tamar, e diante da comunidade que ele vivia, eles diziam: esse rapaz é homem, vai dar história ao irmão que faleceu. Ele entrava honrado, mas quando entrava na tenda, tirava dentro da tenda os direitos de Tamar. Como? A Bíblia diz, o texto é bem claro e não me compete explicitar, porém a Bíblia diz que primeiro ele tirava o direito de prazer de Tamar, porque ele coibia o coito, impedindo que a criança não fosse gerada. Ele tinha o prazer, mas tirava o prazer de Tamar dentro das 4 paredes, e em seguida tirava-lhe o direito legal. Ele tinha por direito, por força de lei, vou usar a palavra lei, digamos assim, de engravidar. Era direito adquirido. Com este ato, ele tirava o direito de Tamar, e agora saía da tenda aplaudido e deixava Tamar humilhada dentro da tenda. Ou seja, e isso era todos os dias. E o povo dizia: esta mulher não engravida, esta mulher é estéril, esta mulher não tem valor. E ela começa a ser humilhada. E como se defender? Procurar a justiça era direito, mas como ser favorecida? Tendo em vista que o juiz era o próprio Judá, controverso e interesseiro em seus próprios interesses. Como? E quem era o infrator? Filho do juiz que tinha o direito de julgar. Que chance tinha ela? Então ela se cala. Na humilhação ela aguenta, ela fecha a boca, mas quando ela se cala, isso é lindo, é Deus já pensando em nós. Cananeia, a Bíblia diz que só Deus sabia como Onã se comportava dentro da tenda. Fora da tenda era honrado, era aplaudido. Dentro da tenda era um desgraçado, miserável, humilhando e tirando o direito de Tamar. Então não adianta se vingar
com as próprias mãos, porque aqueles que são rastreados pelos olhos de Deus, fique tranquilo, a Bíblia diz que Deus viu e matou a Onã também. Deus interfere na história de Tamar, porém fica viúva a segunda vez. E como dito cultural, só para esclarecer, é comum entre nós nordestinos, é comum, se uma mulher casa com alguém de uma família, ele morre, casa com outro, ele morre, a gente tem o costume de dizer com o terceiro, vai ter coragem, já matou dois, ou seja, ela se torna a vilã. Então agora tinha o direito do terceiro ser dela. Selá automaticamente já era prometido a ela. Tamar não poderia casar, mas tinha que ficar aos cuidados de Judá. Era lei, era costume patriarcal. Ou seja, em contrapartida, Selá, o filho último, era novo. Então Judá olha para Tamar e a quis escantear. Ela já matou dois, e a Bíblia diz que ele teve medo para que o terceiro não morresse. Então, na ótica de Judá, que era expert, já tinha vendido o irmão, já tinha deixado o pai em aflição, já tinha casado com Cananeia e só saía por cima. Aí ele disse, vou escanteá-la. Aí olha para Tamar e diz, volta para casa de teu pai, usa a veste de viuvez. Isto era humilhante, isto era reclusão. Ou seja, ele disse, espera até que o menino cresça e eu te lhe darei a você. Então Tamar volta para a casa do pai, põe as vestes de viúva. Você não mensura o tamanho da humilhação que era para uma mulher voltar para a casa do pai sem filho e viúva. Era o fundo do poço. Ela foi reclusa na casa do pai e Judá a escanteou, se livrou dela. Agora eu me livrei. Só que o tempo vai passando e parecia que tudo estava a favor a Judá, e Judá faz o que queria, do jeito que queria. E me livrei, era o poderoso, era importante em Canaã, tinha ovelhas. Chega o dia da tosquia, o tempo de tirar a lã da ovelha, ou seja, era festa para um proprietário de animais de ovelha, a tosquia. Agora em Tímina está a viúva, humilhada, abandonada, esquecida, escanteada por Judá. Aí olha o que é que a história faz. A Bíblia diz que Judá sobe a Tímina para tosquear as ovelhas, e havia festa, e nestas festas muitas mulheres da vida ficavam por aglomeração de homens, muitas prostitutas, tanto cultuais como outras. Cultuais eram aquelas do templo, religiosamente sentavam na beira da estrada ou no templo. Então Judá vai para onde, pastor? Vai para Tímina, para a festa, e não levou em conta Tamar, esqueceu, abandonou. Só que uma mosca, não sei que a notícia chegou na casa de Tamar, vestida de viúva, humilhante, sem direito a casar, porque Judá tirou-lhe o direito. Soube, Tamar
teu sogro está vindo para a tosquia da ovelha. Então a Bíblia no versículo 14 mostra algo tremendo. A Bíblia diz que quando Tamar, no fundo do poço, na humilhação, sobre que o sogro vinha, expert, juiz, julgador da causa dela, ela disse: agora ou vai ou racha, humilhada não vou ficar. A Bíblia diz que ela toma uma atitude, arranca as vestes de viúva, ela tira as vestes de viúva, de humilhação, e diz: agora eu tomo uma posição, coloco o véu e vai para a beira da estrada. Ou seja, humilhada eu não fico mais, humilhada não dá mais, eu vou tomar uma decisão. Arrancou a veste da humilhação e foi para a beira da estrada com um véu sobre o rosto. Escutem, a Bíblia em nenhum momento a diz que ela era prostituta e nem se passou por uma. Ela simplesmente tira a veste de viúva, coloca o véu e desce e senta. Porém, a história costuma fazer isso, que quem acha que está por cima, que quem pisa, quem humilha, acha que um dia não chega a sua hora. Então a Bíblia diz que isso na ótica humana não dá para entender. A Bíblia diz que vem Judá, o sabidão, o importante, no meio de tanta gente, ele vai direto para Tamar, sem saber que era, julgando a ser uma prostituta. Isso implica dizer, querido, que não esquenta a cabeça se está sendo humilhado, se está sendo pisado, porque quem acha que está te pisando, te humilhando, vai ter que vir, vai ter que chegar e vai ter que reconhecer. Por quê? Porque Deus não quer justificativa, Deus quer reconhecimento. Deus quer reconhecimento e não justificativas. Ele vai direto para Tamar. Diga para quem está ao outro lado: vai ter que vir. Vai ter que chegar. Como não sei, mas Deus sabe. Chega para ela sem saber quem era e diz: deita-te comigo. Tamar diz: o que você me dará? Um cabrito do meu rebanho. Como eu saberei que você me enviará? O que queres? Dai-me um penhor, uma garantia. O que queres? O teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Gente, isso aqui a gente lendo é só história. Mas na cultura era muito importante, porque qualquer homem que tinha essa insígnia, o selo e um cordão no pescoço, era o título da sua importância. Não eram todos que tinham isso. E o cajado era título de autoridade na Bíblia. Ou seja, era a mesma coisa dela ter pedido a ele: me dê sua carteira, me dê sua identidade, o cartão de crédito e a senha. Agora você está aqui, ó. A Bíblia diz que ele entrega. E quando ele a entrega, a Bíblia diz que tem relação e ela engravida. Judá volta, pega um cabrito e manda o seu amigo entregar e recuperar os pertences. Quando ele chega, não encontra ninguém.
Pergunta, procura, aqui não passou nenhuma prostituta. E volta para casa com o cabrito. E diz: Judá, não encontramos ninguém. Ele diz: tá bom, pelo menos nós não somos difamados. A Bíblia diz: passam-se 3 meses. A bomba estoura. A Bíblia diz que a notícia estoura e chega nos ouvidos de Judá. Tamar cometeu adultério. E você tem que julgar. Ela está grávida. Era óbvio que para ela morrer, tinha que primeiro apresentar o adúltero também. Ele não lhe dá direito de voz. A Bíblia diz que ele de imediato faz o julgamento e diz: arranque-a para fora e queima-la. A Bíblia diz que quando os seus algozes, enquanto eles arrancavam para fora de casa, ela pega o selo, o cordão e o cajado e diz: levem essas provas ao juiz, ao meu sogro, e diga a ele que estes pertencem ao homem que me engravidou. Quando entrega-o a eles, a Bíblia diz que reconhecendo-os que eram seus. Agora Deus jogou-lo contra a parede. Ou reconhece ou vai morrer também. A Bíblia diz que a ficha cai ali. Segundo alguns historiadores, Judá se espedaçou-se ali. Ele reconheceu pela primeira vez. Você vê Judá até aqui na história descendo, se quebrando, se tornando cacos. Ele diz: ela tem razão. E eu não. Eu que estou errado, ela é mais justa do que eu. Costumado fazer o errado. Aí o texto diz: e nunca mais ele a conheceu. Ele se quebrou ali. Eu disse que Deus não quer justificativa, Deus gosta de reconhecimento. Ali ele se tornou pedaços, cacos, cinza. É isso aqui que a gente não entende, o poder da graça de Deus. Quem diria? Você sai do capítulo 38, passa 11 versículos, você chega no capítulo 49 do Gênesis. Aí Jacó convoca todos os seus filhos para dizer o que lhe aconteceria no futuro. E vem Rúben, vem Simeão, vem Levi, e vem alguém só o bagaço, só os cacos. Ei, Rabai. Saiu por cima da casa do pai, agora volta só os cacos. Aí Judá reúne, os chama de um por um, chama Rúben e vai profetizar o futuro. Diz: Rúben, tu és o mais belo, o mais forte, tu és tão corajoso e impetuoso, feitas as águas em dias de enxurrada. Mas não será você.
Você subiu o leito do seu pai e o contaminou. Se justificou, mas não reconheceu. Vem Simeão e Levi, Simeão e Levi. A minha alma nunca estará na reunião de vocês, nem o meu conselho. Porque a espada de vocês cometeu violência. E vocês não reconheceram. Aí está agora a vez do controverso. Agora é a vez do controverso, Judá. Agora é a vez do caco, chegou quebrado. Quem diria que a história faria isso? Aí Jacó olha para Judá e diz: Judá, leãozinho que escapou da presa, a tua mão dominará os teus inimigos, e os teus irmãos se inclinarão diante de ti. O cetro de autoridade nunca sairá da tua tenda. Quem diria que Deus trabalharia com esses cacos ruins? O tempo passa. Judá e José protagoniza as tribos de Israel. José, por intermédio de Efraim, chamado de Israel. Judá, a monarquia, o cetro de autoridade. O Judá, o reino do sul. Se torna tribo. Quando a gente chega em Zacarias, capítulo 10, versículo 6, aí Deus mostra que não os rejeitou. A Bíblia diz que Zacarias, profetizando restauração, disse: eu fortalecerei Judá e salvarei José, porque eu me compadeci deles e vou tratá-los como nunca houvesse rejeitado. Você passa mais um tempo, a história vem. Quando a história vem, você chega no Novo Testamento. Aí o Espírito Santo diz: Mateus, vem cá, inspira-o, pega o pergaminho, pega a pena e escreva a história. Ou seja, aí Mateus senta, que é que eu vou escrever? Dá para ver ele meditando com o Espírito Santo. Coloca aí: geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vai continuando. Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá de Tamar. Quem diria? Se fosse eu escrever, se fosse a história humana, não tem lógica isso. O certo seria: Abraão de Sara gerou Isaac, Isaac de Rebeca gerou Jacó. Mas não entra Sara e nem entra Rebeca. A primeira mulher que entra na maior história da humanidade é Tamar. Queiram que não queira, esses cacos vão estar lá. Quem não achava tema para ajudar, hoje é o moço que você vê. O leão da tribo de Judá é Jesus, o leão da tribo de Judá. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Concluindo. Eu cheguei de Pernambuco, estava em Toritama, cheguei agora às 5 horas da tarde, correndo para vir para o culto, porque é o meu dever. E quando eu cheguei aqui, o meu pastor disse: vai pregar. E Deus colocou no meu coração: diga à minha igreja que eu ainda uso cacos. Ninguém acredita,
Quem diria? Muita gente olha para mim e diz: quem diria? Então, como você chegou aqui nesta noite? Eu quero saber se tem cacos aqui. Pode ler, pode olhar. Não precisa ser teólogo. Alguns escritores dizem que o maior herói da fé da Bíblia é a graça de Deus, porque cobriu todos que fracassaram. Como você chegou aqui nesta noite? Deus ainda compõe histórias com cacos nela. Agora quem fala, quem olha, tem que encarar a tribo de Judá. Jesus vem com sangue cananeu, se fosse na originalidade dos fatos. Tamar passa a entrar na história para representar esses cacos gentios que ainda vinham entrar na história. Então, como você chegou aqui? Deus ainda usa quem as pessoas olham e diz: quem diria? É quando a graça escandaliza. Porque isso aqui é inadmissível na ótica humana. Na ótica oriental, essa história não seria relatada. Porque é uma história feita e composta com cacos dentro, com pessoas quebradas que não valiam nada. Então, nesta noite, eu quero saber como você chegou. Talvez tenha alguém afastado me ouvindo, tenha alguém não crente me ouvindo. Deus ainda usa cacos. Eu quero saber se tem alguém esta noite para Jesus. Eu quero saber se tem alguém me ouvindo que quer se dobrar diante dele nesta noite. Eu quero saber se você chegou aqui quebrado. Vou perguntar mais uma vez: aqui tem cacos? É noite de restauração. É noite de restauração. Deus ainda usa cacos e coloca na história. Deus se identifica com cacos que a história escanteia e joga de lado. Ei, Rabai, tem alguém? Venha, filha, se você pode. Tem alguém para Jesus? Se você está aqui, venha aqui à frente que eu quero orar com você. Venha, filha. Venha, filha, venha. Tem mais alguém? Talvez esteja perto de você. A primeira vida está aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Se tiver, venha, levante. Deus ainda compõe a história com cacos nela. Obrigado, meu pastor.